Sonic é possivelmente uma das franquias mais icônicas do mundo dos games. Eu nem preciso dizer quantos jogos ótimos já foram bem recebidos pelo público geral e pelos críticos. Mas nem sempre acaba sendo o caso quando se trata de qualidade esperada. E é justamente sobre isso que eu irei falar hoje, no meu top 15 piores jogos do Sonic. Inicialmente eu faria um top 10, mas pro vídeo não ficar muito curto e básico, afinal, são muitos vídeos de top 10 piores jogos da franquia por aí no YouTube, eu decidi fazer um top 15 para tornar ele mais completo e único, digamos assim. A não ser que outros canais acabem pegando essa minha ideia, mas aí é outra história. Apenas jogos do Sonic que eu joguei entrarão nessa lista. Então, se um jogo que você considere um dos piores do Sonic não estiver nessa lista, pode ser que eu não tenha jogado ou então que eu goste dele. Lembrando, essa é apenas a minha opinião. Esses são os jogos do Sonic que eu menos gosto. Se por acaso tem um jogo nessa lista que você goste, não se sinta mal, pois além de ser apenas a minha opinião e nada mais, esses são os piores jogos do Sonic, e não os piores jogos de todos os tempos. Eu diria que nenhum jogo dessa lista se classificaria como um dos piores de todos os tempos. Talvez no máximo o primeiro lugar, e olhe lá, tem jogos bem piores por aí, pode acreditar. Enfim, sem mais enrolações, vamos começar com a lista. Ei, Sonic Team, eu poderia te dar uma ideia? O que é? Bem, eu assinei um contrato com a Nintendo para produzir jogos no Nintendo Wii U e no Nintendo 3DS. E eu gostaria que tu fizesse um jogo de Sonic que tenha a maior cara de Mario possível, mais especificamente cara de Mario Galaxy. Afinal, os jogos do Mario sempre são bem recebidos. Então, se Sonic tiver muita cara de Mario nesse jogo, pode apostar que vai ser um sucesso tanto em crítica quanto em vendas. O que acha? Sonic com gameplay de Mario. Interessante essa ideia. Vamos ver no que vai dar. Sonic Lost World. Meu Gaia, eu já tô em dúvida por onde começar a falar desse jogo. Bem, primeiramente, gostaria de avisar que estarei falando da versão de Nintendo 3DS, pois ela é ainda pior. A versão de Wii U e PC é medíocre, mas nada demais. Falando do jogo em si, ele é basicamente um jogo do Mario com skin de Sonic. Tipo, eu genuinamente não consigo pensar em uma definição melhor para esse jogo. E bem, isso acaba deixando ele sem identidade. A gameplay, a história, a trilha sonora, os mundos, as fases e os chefes parece que foram todos tirados, sei lá, de um New Super Mario Bros. Das ideias, misturado do Mario Galaxy, só que sem nenhuma criatividade e sequer algum elemento que faça ele ser um grande destaque na franquia. E na versão de 3DS, tem um level design pior e os Special Stages, meu santo girassol de baunilha. Quem foi o cretino que fez esses stages? Eu sei que tentaram usar o giroscópio do 3DS, mas cara, executaram isso da pior forma possível. E se quiser tentar desbloquear o Super Sonic aqui, eu só tenho uma coisa a dizer: boa sorte! Sonic Lost World 3DS não é um jogo tão ruim, mas devido à sua falta de identidade, junto com partes frustrantes no level design e um dos piores Special Stages na franquia, eu honestamente não recomendaria jogá-lo hoje em dia. E nem faça falar dos Deadly Six, senão eu vou ficar estressado. E como em praticamente toda a lista de piores jogos do Sonic, temos um jogo de Sonic Boom. E curiosamente um jogo de 3DS logo em seguida. E já dando spoiler desse vídeo, esse não vai ser o único jogo de Sonic Boom a aparecer nessa lista. Bom, eu não acho esse jogo tão ruim assim, mas ainda não deixa de ter várias decisões questionáveis. Mas, sendo um pouco justo com o jogo, ele é divertido até um certo nível, a gameplay é funcional,
e a mecânica de fogo e gelo é criativa. No entanto, as fases são bem genéricas e sem sal, o level design, apesar de funcionar, é bem genérico também, a mesma coisa para os chefes, e a história é muito rasa, não tem absolutamente nenhuma cutscene ou diálogo memorável. Na real, praticamente nada é memorável aqui, nem mesmo a trilha sonora. Tipo, eu boto fé que mais gente se lembra da trilha sonora do Lost Road do que a desse jogo. E olhe lá! É aquele tipo de jogo que tu zera depois de um tempo e depois você já se esquece dele. Como dito antes, assim como o Sonic Lost Road, eu não acho o Sonic Fire Nice tão ruim ao ponto de ser jogado e ser muito frustrante. Só um jogo genérico, sem sal e nada memorável. Peraí, o que é isso? Um jogo do Sonic em que o Eggman finalmente dominou o mundo, com um clima sombrio e ambicioso, um avatar customizável, o retorno de vilões icônicos da franquia e um novo vilão com um excelente conceito e um ótimo design? Puta que pariu! Esse jogo vai ser foda pra um caralho! Por onde eu começo a falar das decepções aqui? Sonic Forces é a definição de boas ideias e conceitos, mas com uma péssima execução. Primeiramente, pela história, que é bem problemática, para dizer o mínimo. Os jogos do Sonic depois do Black Knight e antes do Frontiers, em geral, são bem fracos no quesito história, e esse aqui não é diferente. Apesar de ser um ótimo conceito, sua execução definitivamente não ficou boa, e ela é bem inconsistente e incoerente em diversas partes. Exemplos disso é o Sonic supostamente ter sido torturado por Mesmes, sendo que ele só tava de boa na prisão da Death Egg. Outro ponto sem sentido é o Tails ficar com medo do Chaos e depender do Sonic, sendo que em diversas situações, especialmente nos jogos da Era Adventure, o Tails conseguia se virar sozinho sem a ajuda do Sonic. Também tem um ponto em que os clones que os Infinity cria de seus oponentes são supostamente tão poderosos quanto os originais, sendo que o Shadow conseguiu derrotar vários clones seus sem nenhuma dificuldade. O Infinity também tem um bom conceito, mas em execução ele também não ficou bom, visto que ele é extremamente incoerente no seu poder e na sua história de origem, como eu expliquei melhor nesse vídeo aqui. A gameplay e as fases são uma das piores da franquia, visto que os controles são bem piores do que outros jogos da era Boost, e as fases em geral são muito lineares e nem um pouco difíceis. E eu sinceramente nem prefiro comentar sobre o Sonic clássico. No geral, o Sonic Forces foi uma enorme decepção. E ainda bem que no Frontiers pra frente, a Sonic Team aprendeu com seus erros. Provavelmente a maior controvérsia que eu vou falar nessa lista. Ok, eu tenho certeza que eu vou receber milhares de xingamentos por causa disso, mas por favor, escutem o que eu tenho a dizer. Muita gente considera o Sonic Colors de Nintendo Wii um dos melhores jogos da franquia, mas pra mim é praticamente o contrário disso. A gameplay, apesar de ser bem similar ao Sonic Unleashed nas fases de dia, é consideravelmente inferior, já que assim como no Forces, o boost só é recarregável através de Wisps, e o pior, só recarrega 1/3 da barra de boost, que é bem esquisito. E algumas habilidades do Sonic foram meio que transferidas, entre aspas, para momentos bem situacionais, como o Drift, que só é usado em algumas pequenas seções de algumas fases, e o Light Speed Dash para o Green Hover, o que sinceramente achei bem tosco. As fases em si são bem inconsistentes. Algumas são legais, principalmente as em 3D, mas outras são bem fracas, visto que boa parte delas são bem curtas
e simplesmente tem fases que reutilizam partes de fases anteriores, muito provavelmente para encher linguiça, o que é ridículo, vamos ser sinceros. E eu sinceramente prefiro nem comentar sobre as fases de auto-scroll. A história é bem rasa, eu sei que ela foi feita para ser simples, mas poderia ter sido pelo menos um pouco mais interessante. Os chefes são uma piada total, ainda mais que eles se repetem a partir da segunda metade do jogo, e a fase final é uma das piores da franquia. É praticamente só uma linha reta de quick step, sem nada de especial e ridiculamente fácil. Mas só para vocês não falarem que eu estou sendo injusto com o jogo, eu reconheço sim algumas das suas qualidades. Os gráficos são muito bonitos para um jogo de Nintendo Wii. A trilha sonora é ótima e os Wisps são um conceito interessante e criativo. Mas, no geral, o Sonic Colors, para mim, foi uma enorme regressão ao Sonic Unleashed. E bom, caso queiram saber a minha opinião sobre as suas outras versões, bem, a versão de Nintendo DS eu acho legal e bem melhor que a versão de Wii, sinceramente, por ter uma gameplay e level design mais consistente na minha opinião. E a versão Ultimate é tudo que eu falei de ruim, só que ainda pior. E quem jogou essa versão já deve saber do porquê. Enfim, vamos continuar com a lista. Eu vou ir direto ao ponto. O primeiro jogo de corrida do Sonic não é grande coisa. As pistas, a jogabilidade, os gráficos, tudo é simples até demais. E nada que é apresentado aqui é grande coisa. E também é tão raso em conteúdo que não parece um jogo completo. E sim, apenas um minigame de corrida qualquer. E é isso. É só isso que eu tenho a dizer sobre o jogo. Eu falei que eu iria direto ao ponto aqui. Eu vou ir direto ao ponto de novo. Sonic Boom Shattered Crystal comete os mesmos erros dos Fire and Ice, só que piores ainda. Além de que ficar explorando as fases para pegar os cristais fica muito cansativo e entediante, além de ser menos memorável ainda. E é isso. Vamos pro próximo jogo. Por acaso eu já falei direto ao ponto? Pera, o que é isso? A SEGA anunciou uma sequência trilogia clássica do Mega Drive? Ah, tranquilo, os jogos clássicos são os melhores da franquia, e com certeza esse não vai ser diferente. Acho que todos nós podemos concordar que Sonic 4 Episódio 1 não merece o título de continuação dos jogos do Mega Drive, pois ele não faz jus a esse título em praticamente nenhum aspecto. A física é uma porcaria, fazendo a jogabilidade ser muito inferior aos jogos clássicos. Os temas da fase são genéricos e nem um pouco originais, no máximo a Lost Labyrinth. E olhe lá, o mesmo eu posso dizer sobre os inimigos, o level design e os chefes, que também não tem 1% de originalidade. Os gráficos são feios e parece que os cenários foram feitos de plástico, porque, meu Deus, que desgraça aconteceu aqui! Nem mesmo a trilha sonora se salva. Caramba, a trilha sonora, que é marca registrada da franquia desde o primeiro jogo, nem ao menos é boa nesse jogo. E os Special Stages, pelo amor de Gaia. Tipo, os Special Stages do Sonic 1 já eram bem ruins, devido ao fato dos cenários ficarem se mexendo de forma constante e não serem nada intuitivos. Então por que caralhos eles decidiram pegá-los de base? E pra piorar a situação, deixaram eles piores ainda. Pra que pariu! Enfim, SEGA, se seu objetivo era honrar a trilogia clássica com esse jogo, então meus parabéns. Porque você conseguiu fazer da forma mais porca e desrespeitosa possível.
Ainda bem que você aprendeu com os seus erros no Sonic Mania, então tá te perdoado. Cara, o que diabos aconteceu aqui? Os jogos de Master System e Game Gear no geral não são lá essas coisas, mas alguns são decentes. O Sonic Chaos e o Sonic Triple Trouble em específico são bem legais. Só que o mesmo definitivamente não pode ser dito pro Sonic Blast. Primeiramente, começando pelos gráficos, que meu Deus, chega a doer nos olhos. Esse jogo utiliza sprites pré-renderizados de modelos 3D, de forma semelhante à trilogia Donkey Kong Country do Super Nintendo. Só que diferente dos jogos do macacão, o Sonic Blast utilizou de uma forma péssima. E claramente, os designers gráficos desse jogo não tinham experiência com isso. A jogabilidade também não é boa, sendo bem lenta e chata. O level design também é ruim e algumas fases em específico são tenebrosas. Os Special Stages também são bem ruins, visto que ele utiliza a fórmula dos Special Stages do Sonic 2 de uma forma péssima. Os chefes também são bem fracos e no geral o jogo como um todo não é legal de se jogar. Definitivamente tem jogos portáteis do Sonic bem melhores por aí. Pera aí, um novo jogo que traz a fórmula de Sonic Adventure de volta? Ah, beleza, isso com certeza não vai dar errado. Ah, sim, o tão famigerado Sonic 2006, que arruinou a reputação da franquia, não está em primeiro lugar nessa lista. Mas por que a comunidade taca tanto hate no jogo? É por diversos motivos. O principal é que o jogo é extremamente bugado. De longe, o jogo que mais tem bugs na franquia. As telas de loading são muito chatas, elas são extremamente frequentes e desnecessariamente longas, durando até mesmo uns 30 segundos, o que chega a ser absurdo. A gameplay é bem problemática, o Sonic é lento até demais nesse jogo. Até tem sessões de velocidade, mas elas são absolutamente insuportáveis. A câmera também é uma porcaria e em diversas vezes pega ângulos nem um pouco intuitivos. E a história na campanha do Sonic é bem ruim. Toda hora o Eggman pega a Princesa Lizzie para depois o Sonic ficar salvando ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Algumas fases possuem mecânicas péssimas, tipo, boa parte das fases são as piores de seus temas na franquia. Pior fase inicial de água, confere. Pior fase de templo com apenas de um puzzle envolvendo bola, com certeza. Fase de lava com câmera podre? Ah, mas pode apostar com 1 milhão de certeza que sim! E os personagens secundários que você controla em algumas fases também são bem ruins na sua gameplay. Sem contar aquela cena que eu prefiro não comentar. Eu não quero atingir o trauma de algumas pessoas aqui. Mas ele tem sim seus pontos positivos, sendo a razão pela qual eu não coloquei esse jogo mais pra frente nessa lista. A trilha sonora é absolutamente fenomenal, sendo uma das melhores de toda a franquia. As histórias nas campanhas do Shadow e do Silver são muito boas, com a do Shadow em específico tendo o melhor desenvolvimento do personagem até hoje, e também o Mephiles, que é um dos melhores vilões que nós já tivemos na franquia. Why fight at all? Why risk your life for those who will persecute you later? If the world chooses to become my enemy, I will fight like I always have. Mas ainda assim, o Sonic 2006 é péssimo. Os seus pontos positivos não são, nem de longe, o suficiente para abafar os negativos.
Então, o hate que esse jogo recebe é válido sim, mas ainda assim, tem jogos que pra mim são ainda piores do que esse. Então vamos continuar. Acho que esse vídeo já deixou bem claro que eu sou um hater de Sonic Boom, visto que eu coloquei os 3 jogos principais dessa saga na lista. Mas também não é por menos. Muita gente também detesta essa saga, e com razão, já que ela foi um dos maiores erros que a franquia já cometeu. Mas, voltando ao jogo em si, ele é o pior da saga Boom. Ele é muito bugado, não no nível do 2006, mas tem muitos bugs também. A história, mesmo sendo a menos pior da trilogia, ainda é muito rasa e toma umas decisões bem questionáveis. Os puzzles são simples demais, os gráficos são bem básicos, até mesmo pro Wii U, o sistema de combate é tão raso que nem deveria ser considerado um sistema de combate, a jogabilidade não combina com Sonic, ela é bem lenta e a resolução de puzzles é bem chata. Ah, mas é de um universo diferente, dá pra passar um pouco de pano, né? Não, nem vem com essa desculpa. Se um jogo muda o conceito da franquia de uma forma muito drástica, deixa de ser a mesma franquia. O Sonic Frontiers também tem diferenças bem consideráveis em relação ao que a gente já está acostumado na franquia, só que ele fez de um jeito infinitamente melhor. Mas pra mim, a pior parte desse jogo é a otimização dele. Puta que pariu, eu nunca vi um jogo de Wii U com uma performance tão ruim. Tem muitas quedas de frame rate, o que atrapalha demais a fluidez do jogo. Ainda mais que ele tem gráficos básicos para um jogo de Wii U, como eu já falei. Enfim, a saga Boom como um todo foi problemática. Eu espero de verdade que a SEGA nunca mais sequer pense em trazê-la de volta, com exceção da personalidade da Amy e da personagem Styx. Esses sim foram elementos legais e sinceramente eu fico feliz de terem trazido eles para a continuidade principal. Agora a bomba que é o resto, eu quero que se exploda na casa do cara. E temos aqui o que é considerado o primeiro spin-off da franquia, que é absolutamente péssimo. Aê! Os gráficos são consideravelmente inferiores aos outros jogos clássicos do Mega Drive. O jogo é muito curto, mas aqui eu dou um pequeno desconto, já que o jogo foi feito em 2 meses. Sim, 2 míseros meses. Foi mais rushado do que o Sonic 2006. A dificuldade é absurdamente alta, não do jeito divertido, e sim do jeito mais frustrante possível. Fora que a ideia do Sonic ser a bola de pinball não ficou tão legal assim, e a jogabilidade de pinball em si é bem ruim. Fora que em todas as fases você precisa pegar 4 esmeraldas do caos. Meu Gaia amado, além de ruim é sem sentido nenhum. E você faz isso da mesma forma em toda jogatina que você fizer, o que faz com que o fator replay seja muito baixo e com que o jogo seja bastante repetitivo. E os chefes, eu sinceramente nem prefiro falar sobre eles. Tem também uma versão para Game Gear desse jogo. Eu não joguei, mas pelo que eu vi, ela é ainda pior que a versão do Mega Drive. Então pro primeiro spin-off da franquia, ele é terrível. A versão de Game Gear, mais ainda. Eu não joguei essa versão, mas pelo visto parece ser uma desgraça ainda maior. E os spin-offs ruins continuam. Já começando pela história. Quando Sonic acorda e calça os seus sapatos, ele percebe que estão muito pesados e desconfortáveis e que ele não consegue tirá-los, deixando-o lento e incapaz de pular, mas ainda consegue fazer o spin dash. Então o Eggman, que estava com as esmeraldas do caos em mãos, esconde ela em labirintos, e agora o Sonic deve salvar o mundo através desses labirintos.
Sim, é uma história bem ridícula e não faz o menor sentido, mas é o menor dos problemas. O problema mesmo é a gameplay, que cara, eu não tenho palavras para descrever o quão porco e chato eles deixaram. O Sonic é extremamente lento e ele não pula, o que não combina em absolutamente nada com o personagem. E o Spin Dash é muito esquisito. As fases são absurdamente chatas e entediantes, você precisa ficar procurando 3 chaves para passar de fase e o processo dessa procura não é nada divertido e você faz isso em todas as fases, deixando o jogo muito, mas muito repetitivo. E a trilha sonora é uma das piores da franquia, o que, como dito no Sonic 4 Episódio 1, É um absurdo para uma franquia que é mundialmente reconhecida por ter trilhas sonoras excelentes. a dificuldade é desbalanceada, tendo partes muito fáceis e outras muito difíceis. Os chefes também são uma bosta, e a única coisa que eu sinceramente gostei do jogo foram os gráficos, que são até que bonitinhos pro padrão do portátil. De resto, é uma desgraça completa. Mas tem coisa ainda pior que está por vir. Levou um susto, não é mesmo? Mas não, eu não estou falando da versão original de Mega Drive de Sonic 1, Até porque eu seria louco se eu fizesse isso. e sim da versão de Game Boy Advance, que foi lançado como comemoração dos 15 anos da franquia, junto com Sonic 2006. A franquia não estava firme nos seus 15 anos, hein? Mas enfim, voltando ao jogo em si, esse é, de longe, um dos piores portes de videogame que eu já vi. Ele piora em absolutamente todos os aspectos da versão de Mega Drive. A jogabilidade é uma porcaria, a trilha sonora ficou completamente estragada, o jogo é extremamente bugado, ao ponto de torná-lo quase injogável, e os Special Stages, que já eram ruins na versão original, ficaram Ainda mais porcos. Até mesmo os gráficos têm problemas. Parece que simplesmente portaram o jogo pro GBA, sem nem ao menos polir ele, deixar alguns detalhes ainda piores e pronto, porte feito. Essa versão É um desrespeito absoluto ao primeiro jogo. seria muito melhor se eles tivessem portado o jogo pros consoles da época. E se fosse para um portátil, não seria melhor eles terem usado o Nintendo DS? Considerando que ele é o portátil mais bem sucedido de todos os tempos, poderia ter saído um resultado bem melhor. Mas não, decidiram fazer esta cagada enorme. É de longe a pior versão do Sonic 1. Se for querer jogar o primeiro jogo da franquia, jogue a versão original de Mega Drive ou então a versão do Christian Whitehead presente nos celulares e no Sonic Origins. Esse sim é um bom porte. Mano, na moral, o que aconteceu aqui? Não, sério, o que aconteceu nessa p***? Quem foi o filho da p*** que cogitou que Sonic Riders sequer daria certo como um jogo de Kinect? Alguém consegue me explicar essa merda? O Sonic Riders original é um excelente jogo de corrida, graças à sua gameplay profunda, pistas bem detalhadas e diferenciadas, uma boa seleção de personagens, um modo história bem da hora e, no geral, é um dos melhores jogos de corrida do Sonic. O Sonic Riders Zero Gravity, apesar de simplificar muito a gameplay em relação ao jogo anterior, ele ainda é um ótimo jogo, pois as suas mecânicas de antigravidade davam um bom diferencial tanto na gameplay quanto nas pistas. E modo história também é muito bom. Pena que eu não consigo dar os mesmos méritos pro Sonic Free Riders, porque, mano do céu, a gameplay aqui foi completamente arruinada por causa da De um periférico chamado Kinect. Pra quem não sabe o que é o Kinect, ele é um periférico do Xbox 360 que é utilizado para jogos onde você controla os movimentos do seu corpo. Pois é,
Nos jogos que utilizam esse periférico, basicamente o seu corpo que é o controle. Isso não é uma ideia necessariamente ruim se utilizá-la nos jogos certos. E infelizmente, esse não é o caso do Sonic Freeriders. Por ele ser um jogo de Kinect, ele simplifica a gameplay ainda mais em relação ao Zero Gravity, que já tinha uma gameplay bastante simplificada comparada ao primeiro Riders. E por causa disso, as pistas tiveram que ficar ainda mais simples. O modo história, que nesse modo é modo Grand Prix, é o mais fraco da franquia, pois ao invés de nós passarmos por corridas normais, que acontecem, mas são bem raras, nós fazemos umas missões básicas, como pegar uma quantidade específica de anéis, não gastar todo o seu ar até o final da corrida, fazer uma certa quantidade de pontos fazendo manobras, manter uma velocidade alta até chegar no final e etc. Não é de fato um campeonato, e a história em si é bem fraca. Mas o que estraga mesmo com esse jogo é a gameplay com Kinect, que, meu Deus do céu, que troço horripilante! Seus movimentos quase nunca são precisos. Isso sozinho já estraga o jogo inteiro. É sério, até no tutorial você vai ter dificuldade por causa da imprecisão. Existe um mod feito por fãs onde dá pra você jogar o jogo com controle ao invés de Kinect. E apesar de funcionar e ser melhor que o jogo Vanilla, ele ainda tem diversos problemas que eu citei e a gameplay continua ruim, porque ele ainda é um jogo de Kinect no seu núcleo. Então se quiser experimentar os jogos Riders, joga o primeiro e o segundo e passe longe dessa porcaria. Mas então, chegamos nele, o fundo do poço, o abismo, o absolute lixo da franquia, que é o... Meu santo girassol de baunilha. Essa p de jogo é tão ruim, mas tão ruim, que eu sinceramente nem consigo escrever meus pensamentos. Nesse momento, eu estou completamente sem palavras. É sério. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar a minha história com esse jogo. Eu tava assistindo o vídeo de top 10 piores jogos do Sonic, feito pelo Planeta Sonic, e quando o Victor Miller estava prestes a falar do primeiro lugar, eu pensei, peraí, de que jogo ele vai falar? Já passou o Sonic 2006, Sonic Labyrinth, Sonic 1 de GBA e o Sonic Boom Rise of Lyric. Ele não tinha jogado ainda, então qual jogo o Victor vai votar no primeiro lugar? Então... Chegando ao primeiro lugar. E em primeiríssimo lugar dos jogos mais horríveis da série Sonic, temos o Sonic Jam para o Game.com. Tá vendo essa imagem na tela? Pois essa é uma das melhores coisas que você verá em Sonic Jam para o Game.com, um portátil lançado pela Tiger em meados dos anos 90. Só pela gameplay de fundo eu já tinha ficado pasmo, uma porqueira do jogo, pelo menos visualmente. Aí eu fui jogar o jogo por emulador para ter minha própria experiência. Então, como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. Porque esse jogo foi uma tortura pra mim e eu me arrependo amargamente de sequer ter encostado nesse lixo! Sonic Jam de TigerGame.com foi uma tentativa de porte, entre aspas, da coletânea Sonic Jam do Sega Saturn para o portátil TigerGame.com, que por sinal foi o primeiro jogo do Sonic a ser lançado fora de um console da Sega. E bom, lembra que eu falei que portar o Sonic 1 para o Game Boy Advance foi uma péssima decisão? Pois bem, essa do Sonic Jam foi ainda pior! Primeiramente, o jogo é feio que dói, os sprites ficaram terríveis e a composição de cenário é tenebrosa de se ver.
Eu sei que o TigerGame.com não é lá o melhor portátil, mas não dá pra fazer um trabalho melhor nesse quesito? A trilha sonora é uma das piores da franquia. Tipo, eu nem vou pegar a música de fundo desse jogo na edição do vídeo para o bem dos seus ouvidos, porque o negócio é ruim desse nível. A jogabilidade e física são tenebrosas e lentas pra um caralho. A colisão é uma porcaria. O level design é horrível. E o pior, foi reciclado do Sonic 2 e Sonic 3 e Knuckles. Sim, o Sonic 1 ficou de fora, provavelmente por limitações. E adaptaram esses pontos de um jeito que chega a ser inaceitável. Muita gente reclama do level design e da física no Sonic Forces, e eu me incluo nisso, mas acreditem, os Forces parecem uma obra-prima digna de GOT perto disso aqui. E nem me fale dos Special Stages. Puta que pariu, eu nunca vi uma adaptação tão ruim dos Special Stages do Sonic 3 e Knuckles. Fizeram um dos melhores Special Stages da franquia se tornar um dos piores. É sério, eles fazem parecer os Special Stages do Sonic 4 Episódio 1 uma masterpiece e olhe lá. Enquanto o Sonic 1 de GBA foi um desrespeito com o primeiro jogo da franquia, o Sonic Jam de TigerGame.com foi um desrespeito ainda maior com o Sonic 2 e Sonic 3 e Knuckles. Eu não desejo essa p*** nem pro meu pior inimigo, e é de longe o pior jogo do Sonic que eu já joguei. E bom, esse foi meu top 15 piores jogos do Sonic. Eu sei que postar um vídeo desses no 11 de setembro é deveras questionável, mas é porque eu quis fazer loucura mesmo e tacar o f***se, além de diferenciar um pouco nessa comunidade lascada. E lembrando que esta é apenas a minha opinião, não vem querendo me xingar nos comentários só por causa de uma posição de algum jogo específico nessa lista, beleza? Enfim, você concorda com a lista? Acha que certo jogo deveria estar mais à frente? Você iria retirar alguns jogos e colocar outros no lugar? Deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo. E sério, vocês não têm noção da trabalheira que deu pra fazer ele. Foram meses produzindo e revisando o roteiro, as gravações da narração e o processo de edição. Então, por favor, para compensar esse meu esforço, considere deixar o gostei nesse vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Obrigado por assistir. Eu sou Pedro Paulo Hedgehog e até a próxima!